O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje nos lembra a centralidade do ministério de Jesus. Jesus foi a Cafarnaum e aí ensinava aos sábados. O destaque é para o verbo ensinar, que está na mesma linha de proclamar, de anunciar a boa notícia da salvação. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, no mesmo capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ler, parte deles, quando Jesus iniciou o ministério público, a inauguração do seu ministério começou exatamente dessa forma. Jesus dizendo assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Estava lendo um trecho do livro do profeta Isaías. "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou, me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres." O ministério de Jesus está centrado na palavra. Ele anuncia a palavra, porque é por meio da palavra que acontece a conversão, por meio da palavra que a pessoa tem a vida transformada, por meio da palavra, da aceitação da palavra da salvação, que ela toma decisões para viver a verdadeira fé. Talvez você diga assim: "Mas Jesus não fez muitos milagres?" Fez. Nós encontramos nas páginas do Evangelho inúmeros milagres que Jesus realizou, mas o seu ministério está centrado, em primeiro lugar, na pregação da palavra. A linguagem do milagre é muito interessante, porque nos lugares onde Jesus começou fazendo um milagre, indo ao encontro de um doente fazendo um milagre, aquilo era uma estratégia que chamava a atenção de muitas pessoas que, reunindo-se em torno dele, querendo saber por que tinha acontecido isso, por que tinha acontecido aquilo, por que tinha acontecido o milagre, que é a mesma estratégia utilizada pelo Espírito Santo no ministério dos apóstolos. Pedro e João também fazem essa experiência, realizam um milagre em nome de Jesus que chama a atenção de muitas pessoas, e quando essas pessoas vão lá, curiosos para saber o que aconteceu, Pedro, João pregam-lhes a palavra para que por meio da palavra eles se convertam. Então, o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos está centrado na pregação da palavra.
Quando a comunidade começou a crescer demais, relatado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro e os demais, inspirados pelo Espírito Santo, instituíram 7 diáconos para poder ajudar no serviço da caridade, no serviço da organização para com os pobres, as viúvas e os órfãos, para que eles se dedicassem à pregação da palavra e às orações. Todo o ministério da igreja está centrado, em primeiro lugar, na pregação da palavra, porque a adesão ao evangelho é que traz depois todas as outras coisas que acontecem na vida da igreja, como consequência da adesão ao evangelho. Por exemplo, os grandes homens que fundaram, grandes santos, que fundaram obras de caridade para servir aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos idosos, primeiro fizeram uma experiência com o evangelho. E depois de fazer uma experiência com a palavra, tendo a vida transformada, quiseram se colocar inteiramente a serviço da igreja, a serviço da sociedade, a serviço dos pobres. Mas primeiro fizeram uma experiência com a palavra, fizeram uma experiência com o evangelho. E como um transbordamento da graça que receberam, se colocavam então a serviço dos humildes, a serviço dos desamparados. Isso tudo para dizer que o ministério de Jesus está centrado na pregação da palavra, porque é por meio da adesão à palavra do Senhor, adesão ao evangelho, que a nossa vida é transformada e trilhamos então um caminho da verdadeira conversão. Olha o resultado da pregação da palavra. Primeiro, Jesus ensinava aos sábados ali em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, na cidade da Galileia. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Essa admiração se dá porque Jesus tem um jeito de ensinar que é diferente dos mestres da lei e dos fariseus. Não que eles não tivessem propriedade para ensinar. Jesus até disse uma certa vez aos discípulos: quando os fariseus e os mestres da lei ensinarem alguma coisa, observem, escutem e absorvam esse ensinamento, mas não imitem as suas ações, porque eles falam com propriedade, mas não vivem efetivamente aquilo que falam. Jesus ensina com autoridade numa dupla dimensão. Primeiro, numa autoridade própria daquele que é de fato o Santo de Deus. E fala com autoridade porque as suas palavras não são simplesmente um discurso. Entenda isso, num discurso no sentido só de falar aos outros como os fariseus. O discurso de Jesus é carregado de uma vivência, de um comprometimento com os pobres, de um comprometimento com os doentes. Jesus falava a boa notícia da salvação, falava a verdade da lei e a verdade da salvação e ia ao encontro das pessoas sem excluir ninguém. Ninguém era excluído desse anúncio. Já os fariseus e mestres da lei falavam com muita propriedade, defendiam a lei, queriam que as pessoas tivessem um amor profundo pela lei. No entanto, por causa de um peso da lei, acabavam excluindo as pessoas, se distanciando dos pobres, se distanciando dos doentes, se distanciando dos marginalizados e colocando-os de fato à margem da sociedade. Então, falavam com uma autoridade de quem está como que num pedestal, sem se misturar com a vida do outro. Jesus fala, Jesus anuncia com autoridade e vai ao encontro de todos aqueles que precisam, se envolve com os doentes. Isso aqui se chama compaixão, uma compaixão do coração de Jesus, indo ao encontro dos doentes, indo ao encontro dos pobres, anunciando-lhes a verdade, anunciando-lhes o evangelho da salvação, como está descrito ali nos versículos da liturgia de ontem, do capítulo 4 de São Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista. E faz questão de dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Não é para dizer assim, que é no hoje que ficou lá no passado. É o hoje do tempo da graça, porque agora, hoje, neste momento, se cumpre a palavra do Senhor, que vem ao nosso encontro para nos salvar. Mas o texto continua,
E aparece aqui na sinagoga um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, dizendo assim: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. De fato, ele sabe quem é Jesus, mas não se submete à autoridade de Jesus. O que a palavra de Deus faz na nossa vida? A palavra de Deus que cai no nosso coração leva-nos a professar a fé em Jesus, porque a fé vem pela escuta e pela escuta da palavra. Quando a pessoa é tocada pela palavra e passa por um processo de conversão, ela se submete à autoridade de Jesus, proclamando-o não simplesmente como o Jesus Nazareno, porque aqui fica no nível só da história, mas proclamando-o como o Cristo, o Senhor. Esse é o passo significativo do processo de conversão. Quer dizer, na minha vida tem um Senhor, esse Senhor é Cristo, que significa dizer que Ele está conduzindo inteiramente a minha vida está sob o domínio de Jesus, o Cristo, o Salvador. Olha o que o Espírito que está neste homem diz: eu sei quem tu és o Santo de Deus. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Mas não diz assim: eu sei quem tu és o Cristo de Deus, o Senhor. Porque ao dizer isso, se submeteria à autoridade de Jesus. É verdade, Jesus deu uma ordem e o demônio saiu. Mas o demônio propriamente continuou sendo o mesmo demônio. A vida do homem foi transformada. O fato é que, se nós não nos submetemos à autoridade de Jesus, aceitando-o como nosso verdadeiro Senhor, o Cristo, o Salvador, nós ficamos vazios e, nesse vazio, vulneráveis a todos os outros valores da sociedade e do diabo que acabam ocupando o lugar que está vazio na nossa vida. Então é preciso deixar que a palavra de Deus transforme a nossa história de tal forma que proclamemos Jesus como único e verdadeiro Senhor da nossa vida. A autoridade da palavra de Deus na sua história, a autoridade da palavra de Deus na sua vida é para promover exatamente isso, um processo de transformação que leve-nos, a mim e a você, a proclamar Jesus como único e verdadeiro Senhor da nossa história. Esse é o processo de conversão fundamental, que a nossa vida seja inteiramente conduzida por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.